quando ela chegou, eu lembro que... Ih, vou chorar. Você vê a Gabi sempre feliz, assim, e eu tô muito feliz que você tá aqui, Gabi. Nossa, gente, eu tô realizada. Eu sonhei tantas vezes, eu acordava e sonhava com a minha chegada. Eu sonhava com isso que eu tô tendo aqui hoje, eu aqui, e as minhas filhas estão lá com a minha mãe, com a minha irmã, sendo bem cuidadas. Às vezes eu vejo a imagem, meu pai brincando com as minhas filhas, empurrando um balanço, meu sogro empurrando elas no balanço, e eu falo, meu Deus, obrigada. Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Primeiro podcast de 2025. Eu tô muito feliz porque é uma pessoa muito especial pra mim. E assim, todo mundo quer saber muita coisa da vida dela. E eu falei, então vamos conversar no podcast que a gente vai trazer as principais perguntas que eu sei que você que conhece também tem curiosidade de saber. E ela decidiu falar abertamente aqui. E eu tenho certeza que ela vai se sentir muito à vontade, gente, porque ela tá em família, ela tá em casa. Ela é muito especial, é uma menina maravilhosa. E vou falar, bonita desde quando nasceu mesmo, tá? Beleza aqui, meu filho, não tem jeito. E eu tô muito feliz com a presença dela, é minha amiga de infância, tenho muito carinho, muito respeito por ela. E hoje a gente vai conversar, gente, com a Gabriela Cabral, a Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, gente, que prazer estar aqui. Muito legal, né, amiga? Nossa, tô muito feliz, muito lisonjeada com o feliz. convite. Nunca imaginei participar de um podcast. E realmente eu vou me abrir, porque aqui eu tô muito à vontade, tô que em bom. casa. Fico feliz. Vou falar de coração aberto, de acordo com a minha realidade. Isso mesmo. Então, assim, muito feliz com o convite. E eu acho também que as pessoas gostam de você por isso, porque você fala da vida real, né, Gabi? Exato. Então a gente vai conversar como ela é. Por mais que você tá no Instagram, que querendo ou não a gente faz uma foto ali produzida, mas eu vejo que as pessoas sentem verdade em você. Então eu também quero conversar sobre isso, até porque todo mundo fala isso, tem falado isso desde quando você chegou, que você foi a primeira modelo fotográfica a ser conhecida e reconhecida no Vale do Aço, principalmente nas redes sociais. Então, quando que começou isso? Quem te convidou? Como que despertou o desejo de você modelar? Porque na época não existia nem blogueira. Não existia nem Instagram. Nem Instagram. Quando eu comecei, tinha, na verdade, só o Facebook. Na verdade, foi antes do Facebook, nem tinha rede social. Eu lembro que o meu primeiro trabalho assim, mais expressivo foi numa loja aqui na 28 de abril. Eu trabalhava como modelo vivo, manequim viva. Eu ficava trocando de roupa a cada 10 minutos e ficava igual uma estátua sem me mexer na vitrine. E as pessoas passavam, a cada movimento elas assustavam, porque achavam que era um boneco mesmo. E aí depois eu fiz esse mesmo trabalho no shopping. E depois eu fiz alguns desfiles. Quando eu era mais nova, com 12 anos, eu fiz aqueles cursos de modelo, manequim, sabe? Quando a gente é nova, para aprender a desfilar, aprender a passarela, a lidar com câmeras. E desde sempre eu gostei desse mundo. Sempre tive uma quedinha por esse lado. E aí depois foi aparecendo, conversei com o manequim, aí uma loja chamou ali, a outra chamava lá, e eu ficava o dia inteiro fotografando, look de coleção inteira. E já fez revista. Aí depois começou com revista de noivas. Fiz verdade. muito evento de noivas, desfiles, já fiz capa. E aí veio o Instagram. Depois que começou o Instagram. E quando eu fui embora pra fora, morar fora, que tava começando os stories. Porque quando eu fazia pra loja ainda era muito Snapchat. Então a gente fazia as fotos pro feed de Instagram e o Snap era onde a gente fazia o vídeo do dia a dia. Que depois do Snap que veio os stories do Instagram que começou e aí foi crescendo. Sim. E quando que você, na rede social, assim, através dos stories, começou a se interessar por compartilhar a sua vida? Porque era um trabalho totalmente diferente. Eu tirava foto e pronto. Aí as pessoas deduziam se você estava feliz, se você estava triste. E na rede social acaba que você fala de sentimento, do seu dia a dia, dos seus desafios. Quando que você despertou, assim? Foi lá nos Estados Unidos, né? Foi. Não teve um despertar, assim, foi uma coisa muito natural. Principalmente depois que eu engravidei, eu vi muito interesse das pessoas em saber sobre a gestação, principalmente por eu estar num outro lugar longe da minha família, sozinha. Então as pessoas tinham esse interesse, como que é aí? Aí é desse jeito? Como que é o pré-natal? Como que é sem rede de apoio? Você tá sozinha, longe de todo mundo, a sua mãe vai, não vai? Até então, quando eu engravidei, a minha mãe não tinha visto, eu não sabia se ela ia poder para me dar aquele suporte.
suporte. Então fica toda aquela tensão, será que eu vou ganhar sozinha, mãe de primeiro de viagem, não sei de nada, não sabia nada sobre maternidade, foi tudo muito novo. Mas graças a Deus a minha mãe conseguiu na hora certa, o visto foi, me ajudou, ficou os 6 primeiros meses comigo. E eu falo que quando o filho nasce uma mãe. Não precisa a gente saber nada. Não tem receita. Que o instinto materno, sabe? A gente vai ali no instinto quando você assusta, você tá fazendo coisa que você nem imaginava que você ia fazer. Quando a minha mãe foi embora, eu lembro perfeitamente. Me deu uma sensação, um vazio. E agora? Minha mãe tá indo. Como eu vou me virar sozinha aqui com um filho, longe de todo mundo? Como vai ser? Porque eu tinha aquele suporte que me dava total segurança. E aí as coisas foram fluindo e eu dei conta. E consegui cuidar, dei o meu melhor e com o apoio, óbvio, do meu marido, que deu todo o suporte. A princípio, nunca... Eu trabalhei um tempo numa loja de roupa brasileira lá. E eu escutava muitos relatos de mãe, de mulheres, de como era quando você voltava a trabalhar, você tinha que deixar seu filho com babysitter. Porque lá a gente não tem uma babá em casa, a maioria das pessoas, né? Você deixa seu filho na casa de uma babá que cuida dele e de mais várias outras crianças. Então eu não queria isso para minha filha, eu tinha muito medo, porque eu escutei vários relatos de babá que dava Dramin para a criança dormir o dia inteiro, que judiava das crianças. Eu tinha muito esse medo, eu não tinha ninguém de confiança para poder deixar e ficar tranquilo. E aí o meu marido me deu todo esse suporte, ele falou: não, você vai sair do seu trabalho, vai cuidar da nossa filha e eu vou trabalhar dobrado para conseguir sustentar a nossa casa sozinho. E assim foi, ele saía de um trabalho, ia para o outro, e eu conseguia ficar o dia todo por conta, eu cuidando dela, sabia que ali, né, eu estava dando o meu melhor para ela, e ele trabalhando muito mais para poder dar esse conforto pra gente. Ai, que ótimo. Antes da gente entrar também no assunto, que a gente vai falar muito dos Estados Unidos e muito do retorno da Gabi, porque ainda tem gente que acha que você vai voltar para os Estados Unidos, aí a gente vai contar se vai ou não, tá? Calma, vamos lá. Eu queria que você se apresentasse mesmo como pessoa, sabe, Gabi? Eu vejo que você coloca partes da sua vida na rede social, mas eu queria que você falasse assim, quem é a Gabi? De onde você veio? Gente, eu vou te falar um negócio. Ela veio do melhor bairro da nossa cidade de Ipatinga City, tá? Eu falo que é tão bom que até o prefeito mora lá. Se não fosse bom, meu querido. Verdade. Então, assim, queria que você falasse assim da sua família, da sua religião, para as pessoas realmente te conhecerem. Quem é a Gabi? Então, desde sempre, desde que eu nasci, sempre morei no Canaã. Fui criada, nasci, cresci, saí do Canaã só depois que eu casei, já com 26 anos. Sempre morei, meus pais moram do lado da casa dos meus avós. Fui criada a vida toda perto dos meus avós. Meu bisavô, minha bisavó morava em frente à minha casa. Então, sempre tive uma família muito unida, sempre uns pelos outros. Isso eu falo que isso é muito do que eu sou hoje. Hoje, quem é a Gabriela? Olhando lá atrás, é muito da criação que eu tive, das pessoas que eu tive na minha vida. E esse foi um dos motivos eu querer que as minhas filhas crescessem aqui, porque eu quero isso para elas também, porque eu acho que isso é muito importante hoje em dia. E tá cada vez mais difícil da gente ter essas coisas. A gente vê crianças que valorizam os avós, que saibam o que é esse amor, né, de vó, de vô. Eu tenho as minhas avós vivas, então elas têm as bisas. É uma coisa tão genuína, tão gostosa de vê-la sentindo e recebendo esse amor. E eu me formei, eu fiz faculdade de farmácia, me formei, mas trabalhei muito pouco na área e sempre estive no meio da moda. Já trabalhei em loja como vendedora, já trabalhei na loteria, lembra? Já trabalhei em várias coisas. Farmácia, trabalhei depois que eu formei, uns meses em farmácia. Eu fui criada na igreja católica, né? Tenho uma fé, assim, inabalável. A minha vida, eu falo, é conduzida por Deus. O motivo pelo qual estou aqui hoje é pela minha fé, pela minha confiança em tudo que quando eu dobro o joelho, a minha intimidade com Ele é o que vale. Eu tampo os ouvidos para as opiniões alheias e a minha conversa com Ele, a minha intimidade com Ele é o que faz a tomar decisões, a mover minha vida, a levar em diante tudo que eu decido. E eu quero prezar isso para as minhas filhas, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu quero que elas cresçam também com essa base religiosa, com essa base de valorizar, de saber que com Deus, com Jesus, a nossa vida flui muito mais leve, as coisas acontecem. E é isso. Conta também que você come chocolate não engorda, conta.
Então, Pode contar. sou uma chocolate Verdade, nata. gente, ela Eu ama. amo chocolate a vida toda. Tem dia que eu não lembro de comer comida, mas a barra de chocolate tá ali. Verdade. Ô, gente, Eu lembro e falo, gente, eu não almocei ainda. O que eu comi? Aí eu olho o chocolate, uma barra de chocolate já verdade. foi. Eu lembro quando a gente Amo, era desde criança, sempre. a gente ia pra casa da Gabi, era muito bom, porque sempre a geladeira tinha muito chocolate. Era E bom assim, demais. o meu sonho, eu já trabalhei com várias coisas. Na época de faculdade, eu vendia rasteirinha na faculdade, na hora do intervalo, pra juntar dinheiro, pra realizar um grande sonho que eu tinha. E aí consegui conquistar, que era quando eu coloquei minha prótese com 18 anos, foi assim que eu consegui. Então, assim, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, sabe? Eu acredito e vou, fico cega naquilo ali, só vou e as Isso coisas mesmo. fluem. E o meu sonho, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe, construir uma família, ser feliz com a minha família. E graças a Deus, isso é minha maior realização hoje. Eu me sinto, assim, realizadíssima sendo mãe. Quando eu falo e penso, profissionalmente? Não. Em que você se encontrou na maternidade? Eu me encontrei completamente, assim, com as minhas filhas, com a minha família. Isso é por elas que eu vivo, por eles que eu... E a gente vai depois também introduzir a maternidade, porque eu vejo, Gabi, que isso é muito genuíno seu. E hoje eu vejo muitas mães que também querem realizar esse sonho, mas depois que tem, o filho vira um peso. Enfim, a gente vai entrar nesse assunto depois, tá bom? Porque eu quero que você fale sobre isso, porque realmente você leva a maternidade de um jeito bem diferente do convencional. Ó, hoje, diferente dos nossos tempos... Você pergunta hoje para uma criança, para uma adolescente, o que você quer ser quando crescer? E a maioria das meninas fala, eu quero ser influencer. Eu quero ser influencer, eu quero ser digital influencer. Então, realmente, tem muitas adolescentes que querem trilhar esse caminho. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho de como foi seu início como influencer. Os seus desafios, coisas que você fez que você talvez não faria mais. O que você poderia aconselhar também mães que querem que as filhas sejam influências, se você aconselha ou não, o que você pensa sobre esse mundo e como que foi para você esse início, para você realmente perceber que isso é a sua profissão. Então, eu acho que o influencer, para começar, não pode ser nada forçado. Tem que ser uma coisa muito natural. O que as pessoas gostam é do natural. Quanto mais você quer aquilo, você força aquilo, eu acho que mais as pessoas percebem e param de te acompanhar. Eu gosto de acompanhar pessoas que têm uma realidade parecida com a minha, que eu tô vendo que o que ela tá mostrando não é só para mostrar, não é uma coisa fake, é uma coisa, né? Então, assim, foi fluindo, não foi nada assim, agora eu sou influencer, eu preciso mostrar isso. No dia que eu não tô bem, eu não apareço. Eu não tenho aquela obrigação, hoje tá tudo dando errado, mas eu preciso aparecer. Não. Isso mesmo. Sabe, eu deixo as coisas acontecerem. Porque tem gente que tá ficando doente, né, Gabi? Vira com uma ansiedade, doença. porque a pessoa tá triste, ela fala, gente, mesmo no dia que eu tô triste, eu tenho que estar aqui, eu tenho que aparecer. E você não pensa assim, né? Não, eu nunca tive isso. No dia que eu não tô bem, eu não tô bem. No dia que eu quero aparecer e mostrar uma coisa, eu mostro. No dia que eu não quero também, eu acho que aquilo vai... demais a minha intimidade, eu não mostro, sabe? As minhas filhas, eu vou até onde elas permitem. No dia que eu vejo que elas não querem, que não é daquele jeito, eu não faço. Eu fiz muita coisa com a Luísa, né? No começo, muito trabalho. Eu peguei muita coisa através dela. Desde que ela nasceu, apareceu muita coisa. Enquanto isso foi leve para ela, foi meio que uma diversão, eu fui fazendo. Mas a partir do momento que eu vi que aquilo já estava cansando, que já estava... Eu falei, não vou ficar forçando a barra, tá desconfortável para ela, então dei uma pausa, fiquei um bom tempo, recusei muito trabalho bacana, recusei muita coisa legal que eles me mandavam, principalmente marcas de lá, sites chineses que sempre procuraram, querendo que ela fosse garota propaganda do site deles. Eu já fiz Macro Baby, que é de Orlando, que é uma loja muito conceituada no mundo todo. Muita gente vai para Orlando fazer enxoval lá. A Luísa já foi garota propaganda deles, de um evento gigantesco, que na estande deles tinha a foto dela, assim, de um lado o outro, banner enorme. E aí várias pessoas, quando ia passear lá, às vezes viam no ponto de quando pegava ônibus, Miami, Orlando, tinha fotinha dela com a divulgação da Macro Baby, o pessoal mandava, é sua filha, olha a Luísa. Então, assim, enquanto foi confortável para todo mundo, principalmente para ela, a gente ia fazendo. Mas depois eu não ia fazer só pelo dinheiro e sacrificar ela, porque ela é uma criança, né?
E, querendo ou não, as pessoas não entendem. Vê ali na internet, quer chegar pessoalmente, às vezes não respeita muito, quer que a criança tire foto, quer que a criança haja do jeito como se fosse uma boneca, e não é. Uhum. Ou um adulto também, ou que ela não tem esse entendimento ainda, ela é muito novinha. Então, ela parou de não ter interesse, não queria, e eu respeitei e dei uma pausa também. E a decisão de ir para os Estados Unidos? Porque você teve 2 momentos nos Estados Unidos, né? Queria que você contasse isso também. Então, você teve o primeiro momento, depois você foi e ficou mais tempo. Como que foi essa decisão entre você e o Juninho? Por que os Estados Unidos? Como que foi isso? Nunca foi um sonho meu nem dele morar, porque todo mundo tem aquele sonho americano. Nossa, eu sonho em morar lá, em construir a vida. Nunca foi o nosso sonho. Mas eu tenho uma prima que mora lá, nascida de anos. Na verdade, é prima de uma prima que a gente considera prima também. E ela foi casar e me convidou para ser dama de honra dela. Lá não é madrinha, é dama, né? Que são as melhores amigas. E aí foi onde a gente despertou o desejo de tirar o visto por causa do casamento dela. E o Juninho foi contra. A gente, na época, tinha uma loja online de roupa, não sei se você lembra, Anjos. Era nós dois, ele tinha saído, não mexia com a música, e paralelo a isso a gente tinha a loja. E aí a gente foi tentar o visto, e ele, vai que não dá certo, é muito dinheiro que a gente vai investir, se não der certo. Falei, não, eu quero ir, eu vou tentar, se você não quiser ir, eu vou, porque eu vou no casamento dela. E aí foi aquilo, comecei a pegar com Deus, dobrei no joelho, Senhor, seja feita a sua vontade, eu quero muito ir, se for da sua vontade, conceda esse visto pra gente. A gente tinha nada assim para conseguir, não era nada certo. A gente foi com a cara e com a coragem, com a nossa lojinha online, com as nossas coisas que a gente tinha, que a gente vendia roupa, e fomos. E chegou lá, a entrevista foi super tranquila, fez poucas perguntas, concederam o visto. E aí a gente foi pro casamento. Eu fui na frente, o Juninho não chegou a ir pro casamento porque ele estava no final da faculdade, tendo prova e tal, eu fui antes. Quando a gente estava lá, ele foi 10 dias depois de mim. Uma amigona de infância da minha mãe, que eu também considero como tia, eu cresci na casa dela, que ela já morava lá há alguns anos. Ela ligou pra minha mãe e falou assim, esses meninos estão querendo casar, eles já estão aqui, por que eles não aproveitam a oportunidade e não trabalham para juntar um dinheiro pro casamento? E aí eu conversei com ela falou, pode vir pra minha casa, eu recebo vocês. Ela morava em Massachusetts, eu recebo vocês podem ficar aqui. O marido dela tinha uma pizzaria na época, ela falou, eu arrumo trabalho pra vocês e tudo. E a gente falou, a gente já tá aqui, né, vamos. E aí a gente foi pra casa dela, ela tava com um câncer terminal, foi uma fase muito, muito complexa na nossa vida, que marcou assim pra sempre, foi uma lição de vida que a gente teve morando na casa dela. E a gente foi, ela arrumou trabalho para ele. Na princípio, ele trabalhou com um dos filhos. Depois, ele começou de delivery na pizzaria do marido dela. Eu não deu certo, porque eu não tinha inglês. E aí, ela foi junto comigo, igual mãe, numa padaria brasileira. Arrumou um trabalho para mim lá. Me levava, me buscava todos os dias. Ela, o marido dela, o tio Carlinho, também muito querido por nós. E a gente ficou 4 meses trabalhando intenso, nós dois. Ela não cobrou 1 centavo da gente pra nada na casa dela. O dinheiro que a gente ganhava, a gente mandava. Ela não aceitava a gente pagar nada, nem pra comer, nada. A gente não tivemos despesa nenhuma. O que a gente trabalhava, ganhava, a gente mandava pro Brasil. Nossa, que bacana. E o Juninho trabalhando o dia inteiro em delivery. Eu trabalhei por um período na padaria. E na faxina. Então, eu ia pra faxina até 4 horas. 4 horas, o menino que eu ia pra faxina me deixava na padaria. Eu trabalhava até 11 horas na padaria. De 6 da manhã a 11 trabalhando. Nossa. E assim a gente conseguimos juntar nosso dinheiro. Infelizmente, dentro desse processo, a gente na casa dela, a doença dela só foi piorando. E faltando 1 semana, a gente, com data marcada pra ir embora, ela faleceu. E a gente viveu todo esse processo de dor, acompanhamos a quimioterapia. Eu acho que foi um propósito de Deus a gente estar nesse momento também dentro da casa dela, com a família dela. E ela foi, assim, fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento. A gente aprendeu muito, muito, muito com ela e com a família. E aí, depois disso, a gente voltou para New Jersey, na casa das minhas outras tias que moravam lá. Ficamos mais uns meses e voltamos no final do ano. Quando a gente voltou, fui pedida em casamento na Times Square, o Juninho me deu um anel, eu nunca imaginava que eu ia ser pedida em casamento lá, a gente já estava olhando tudo pro casamento.
Quando a gente voltou, o Juninho ficou encantado com os Estados Unidos, a facilidade de ganhar Como o em dólar. pouco tempo, vocês fizeram uma festa, foi lindíssimo. Fizemos nossa festa, foi a realização de um sonho também. Sempre sonhei em casar, em ter festa. Todo mundo, ai, mas que bobeira. Com esse dinheiro você ia viajar. Não, gente, mas eu gostei. Eu sempre quis curtir do começo ao fim, você lembra? Né? Nosso casamento tava uma sintonia muito boa, todo mundo curtiu, foi uma realização. Não arrependo, faria tudo de novo. E aí, depois que a gente voltou, o Juninho continuou tentando mais na música, não deu certo e ele quis voltar. E aí, como esposa, eu não queria, eu fui resistente até o último minuto. Eu falei, tá, a gente vai, mas por 2 anos. Ele, não, 2 anos não dá pra fazer nada. Eu falei, no máximo 5, não fico mais que 5. Então a gente já foi com esse propósito. Só que chegou lá, as coisas vão mudando, foi vindo filhos, outro filho, foi prolongando um pouco mais. Sim. E essa parte sua de ser mãe, quando você chegou lá, teve toda uma adaptação de tudo, língua, cultura, é tudo muito diferente. E você falou no início que você era muito apegada à família. Então, por mais que você estivesse perto de parentes, lá não é a mesma coisa, não são os mesmos costumes, né? Você não vai ali tomar um cafezinho rapidinho, sai, as pessoas nem ficam em casa. Não. Então, quando que foi, assim, pra vocês dois, a chegada da Luísa? Você conversou, falou, quero ser mãe, vai ser aqui mesmo. Como que foi esse momento para vocês? A gente queria ter o filho lá antes de vir embora. Só que a gente não estava preparado para quando eu engravidei. Como eu tomei anticoncepcional há muitos anos, eu tinha acabado, parei de chamar, falei, daqui 1 ano eu consigo engravidar. Mas foi muito rápido. Quando eu assustei, o primeiro teste de gravidez que eu fiz na vida deu positivo, que foi o da Luísa. Eu nunca tinha feito um teste na minha vida, eu nem sabia como que fazia. Eu trabalhava na loja na época. Falei, gente, eu tô muito estranha, tô me sentindo baixa astral, porque eu sempre fui muito ativa, acordava, queria ficar deitada, isso não sou eu. Comecei a me sentir inchada, aí minha menstruação atrasou uns 3 dias. Comprei um teste indo pra loja. Cheguei lá, não sabia, não tinha noção como que fazia um teste. Comecei a falar com a menina da loja. Como que você fez teste de gravidez? Como que funciona? E ela, sem pretensão, me falou, eu fui lá e tentei fazer no banheiro. Lá que eu vi os dois risquinhos, falei, meu Deus, e agora? A gente tinha recém mudado para uma casa nossa, que lá a gente chegou, a gente foi muito bem recebido também na casa da minha tia, moramos com ela uns meses, até a gente ter uma kitnet nossa, assim, né, que a gente alugou. E a vida começando, eu falei, e agora? Nossa, foi assim, aquele misto de alegria, mas preocupação, perdido, o que eu vou arrumar, onde eu vou, como que eu faço, né? É tudo muito novo, outra língua, outra cultura. E aí as pessoas, graças a Deus, eu tive só anjos no meu caminho lá, só pessoas que nos acolheram super bem, que nos ajudaram da melhor maneira possível, mesmo estando longe da família. Eu falo que eu só consegui ficar todo esse tempo pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho lá, que tornou a jornada muito mais leve, sabe? Se não fosse essas pessoas, com certeza, na primeira oportunidade, dificuldade, já tinha chutado balde e voltado. E quando a Luísa nasceu, você... Assim, as suas fotos, eu acho que quando você começou a falar de maternidade, seu Instagram já começou, as pessoas começaram a se interessar pelo conteúdo também. Você lá sozinha, teve essa curiosidade, como que ia ser? Você falou que a sua mãe foi nos primeiros meses. Só que aí a Luísa nasceu. E a Luísa, ela foi uma criança muito bonita, sempre foi, né? Mas ela foi muito especial, né, Gabi? Então, as fotos que você começou a postar, você imaginava a repercussão que deu? Eu queria que você contasse, você falou da Macro Baby, mas eu lembro que na época teve artista no Brasil que postava a Luísa. Sites, Instagrams de, sei lá, daqueles estados árabes lá, foto da Luísa, eu falava, gente... O meu Instagram bombou mesmo de seguidores depois que a Luísa nasceu. Eu ganhei muitos seguidores através das fotos dela. Teve uma foto que viralizou? Várias fotos. Mas foi bem no início mesmo, ela era bebezinha. A Taeme, da Taeme Thiago, me segue até hoje por causa da época da Luísa. Quando ela tava grávida, ela repostou uma foto da Luísa. Se meu bebê for assim... E aí várias pessoas mandou, essa é a mãe dela. Ela começou a me seguir até hoje. Direto ela comenta algum post. Às vezes a gente conversa, interage através da Luísa de quando era bebê. Então, assim, foi uma repercussão realmente muito grande que eu nunca imaginei.
E tem um site que chama Justin Baby, que só posta coisa de bebê. É um site que na época tinha 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores na época era muito mais que era hoje. Aham. Então, assim, depois que postou, eu ganhei muito seguidor. Muita gente chegou através desse site. E eles sempre repostavam fotos, vídeos. Tem um vídeo que eu postei bem curtinho da Luísa meio que cochilando, abrindo e fechando o olho. Esse vídeo viralizou de uma forma, todo mundo começou a compartilhar vários sites de bebê, esses sites que postavam coisa aleatória, até esses de comédia, começou a postar uma coisa ou outra dela fazendo meme, sabe? Então, foi aonde deu um boom mesmo, assim, Então, você não esperava. Não esperava. E aí, eu criei a página dela. Porque a página dela eu conseguia postar mais, porque no meu também tinha aquela coisa muito da minha vida. Uhum. E eu queria mais pra focar nela. E aí eu postei o Instagram dela pra fazer os trabalhos dela. Foi onde eu comecei a monetizar o Instagram mesmo e ganhar através do Instagram. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. O Instagram monetiza muito mais do que aqui. Então, já teve plataforma monetiza. A plataforma mesmo. Então, já teve época de eu ter o Reels monetizado, pra eu postar a quantidade, então eu recebia deles. Já teve época de ter de post mesmo a quantidade que postava. Então, quando você tem o Instagram de lá, você recebe da própria plataforma. Então, através até disso, não só de parcerias, de marcas, através deles também, a gente foi... Que legal, né? Não, muito interessante. Eu lembro que na época, realmente, todo mundo ficou muito surpreso com tudo que ela representava, assim. As pessoas eram muito apaixonadas, né? Já aconteceu de eu ir no shopping, lá no mall, e as pessoas pararem porque seguiam ela. E eu falava, gente, mas como assim? Aqui, né? Eu tô do outro lado do mundo, cheio de gente estranha, as pessoas reconhecerem ela num shopping. Era muito, assim, Era muito. de assustar mesmo. E aí, você falou do seu sonho de ser mãe, então você se realizou, veio a Luísa. E quais foram os desafios, Gabi? Muitos. Nossa, muito medo, muita insegurança, muito medo de não dar conta. Não na maternidade em geral, eu estando lá sozinha, eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa comigo e não ter quem ficasse com elas, sabe? Aquele pavor mesmo, eu não posso adoecer, elas precisam de mim o tempo todo, não pode acontecer nada comigo. A gente não fica pensando nisso o tempo todo, mas fica no subconsciente, sabe? Então, a gente meio que entra no loop, assim, de insegurança, que você quer estar bem o tempo todo para passar segurança para elas, para estar bem para elas, mas ao mesmo tempo vem o cansaço emocional, vem uma cobrança gigantesca. Então, o desafio foi grande, mas graças a Deus, assim, eu falo que Deus eu me sinto muito abençoada, porque as minhas meninas nunca foram de adoecer, nunca foram de ficar frequentando o hospital, sempre foram muito saudáveis, muito tranquilas. Então, isso se tornou mais leve. Então, às vezes as pessoas falam, elas não fazem pirraça? Fazem pirraça, dão trabalho, mas elas me ajudaram muito também para eu ter uma maternidade leve, que sempre foram crianças tranquilas, fazem bagunças e tudo, mas é tudo... Criança faz bagunça, criança chora, é a forma delas de manifestar, não sabe muito bem lidar com sentimentos, então é normal. Então, eu acho que isso me ajudou muito, a forma como elas são também, fez a minha maternidade não ficar pesada. E a ida da Beré também fez toda a diferença, com certeza. Né? A ida da minha mãe, nossa... Quando ela ia, eu ficava por conta de amamentar. Eu conseguia amamentar os 6 meses exclusivos de todas elas, porque eu tinha minha mãe ali me dando suporte, fazendo a comida, me ajudando com tudo. Com a casa. Depois que nasceu a Lara, minha mãe ficava por conta da Luísa, para eu poder ficar por conta da Lara. Aí depois veio a Lívia, ela que ficava com a Luísa e com a Lara, para eu ficar com a Lívia. Então, nossa, minha mãe foi... meu ponto de equilíbrio, né? Ali do meu puerpério para ser tudo leve, porque os hormônios ficam à flor da pele. Sim. Né? Depois, durante a gestação, depois a gente tem um processo ali que é difícil, que é pesado. Então, se você não tem essa rede de apoio, essa pessoa para te dar esse suporte, tudo fica muito pior. Muito mais difícil. Muito mais difícil. E a gente sempre escuta, como eu ainda não sou mãe, a gente sempre escuta assim, olha, ser mãe muda tudo. Tamara, prepara, muda tudo. E eu queria saber se
Mudou seu casamento? Atrapalhou o seu casamento? Porque eu também escuto muito isso, sabe, Gabi? Seu casamento não vai ser o mesmo mais, curte agora, aproveita agora. Então, a sensação que eu tenho, e aí já te falando, até pra gente entrar nesse assunto, a sensação que eu tenho é que quando o filho chega, a vida não é igual, mas parece que fica ruim. Eu Não. tenho essa sensação. Que as pessoas falam assim, aproveita agora. Mas por quê? Eu não vou aproveitar depois? E eu vejo que você tem um outro olhar sobre isso. Com certeza. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o seu casamento. Eu acho muito equivocado as pessoas falarem isso. Porque pra quem não tem, assusta. E assim, eu acho que vai muito do parceiro que você tem. No meu caso, o Juninho sempre quis muito também ser pai. Então a gente moldou nosso casamento junto com a maternidade, junto com a chegada do filho. Não foi pesado nem pra mim e nem pra ele. Não teve aquela cobrança, mas você não tá me dando assistência. Mas depois que chegou o filho, você tá me deixando de lado. Não, ele via as dificuldades e tentava me ajudar como podia. Ele também tinha o cansaço, porque trabalhava de noite, tinha criança que chorava, mais que ele dormia, né? Às vezes a noite toda, mas também tinha o processo dele de adaptação e tudo. A gente sempre criou nossos filhos dormindo com a gente. Muita gente é contra. Muita gente mas lá em casa a gente sempre dormiu junto. E foi uma coisa em conjunto. Isso pra vocês era tranquilo? Tranquilo. A gente se sentia mais seguro, assim. A gente queria ter elas perto. A gente tinha medo de deixar longe e chorar. A gente não escutar, não ver. A gente queria que estivesse ali, sabe? Aquela proteção. E era não só meu, era dele também. Ele, às vezes, era até muito mais que eu, de querer ter ela sempre por perto, de querer que sempre eu estivesse cuidando. Então, essa sintonia nossa, de ver dessa maneira, foi o que não tornou pesado, sabe? Mudou o nosso casamento? Mudou. Nós nunca tivemos um momento, desde que a gente nos tornamos pais, nós dois. Uma viagem só nós dois, pra sair à noite só nós dois. A gente não teve isso. Nem quando a minha mãe tava lá, a gente não tinha esse desejo, porque a gente tava bom. Mas isso que eu ia falar, às vezes vocês não queriam. Faz, mas a gente queria curtir ali com eles. A gente sempre fez programação que incluísse elas. Mas é porque vocês quiseram. Era, porque a gente podia, às vezes, deixar numa babá, né? Muita gente que tá lá e não tem rede de apoio, mas tem uma babá que você pode deixar pra você sair com seu marido. Mas a gente pensava, vamos pra um lugar que dá pra levar ela, sabe? Quando a minha mãe teve da última vez, eu grávida, barriguda da Lívia, foi a primeira vez que a gente saiu, nós dois, assim, a Thaís, ela tava lá com o Gui. E aí, a minha mãe ficou com as meninas, mas eu tava barriguda, foi aquela coisa, assim, esporádica. Sim. Mas a gente não tinha essa necessidade. Hoje a gente fala, quando a gente fizer 10 anos de casado, a gente vai fazer uma viagem, nós dois, as meninas vão deixar com os avós, com tudo, e a gente vai fazer uma coisa pra curtir. Mas a gente nunca teve essa necessidade de fazer isso lá. E hoje, para vocês, assim, quando principalmente você como mãe escuta algumas opiniões, porque você tá muito na rede social, então você expõe as suas escolhas, as suas decisões, apesar de que mesmo você expondo, eu te acho muito reservada. Então, por exemplo, você veio pro Brasil, você não falou antes, né? É o seu jeito e as pessoas respeitam isso, mas sempre tem aquela pessoa que vai te cutucar. Então, por que você foi pro Brasil? Os Estados Unidos é melhor. Por que você teve 3 filhos? Ter um é melhor. Como que você lidar, Gabi, como que você convive com essas pessoas que às vezes vai dar uma opinião que você não concorda? O que você pensa sobre isso? Eu ignoro. A minha paz, eu sou aqui, a minha paz custa tanto. Então, assim, eu não vou ficar deixando pessoas que pensam diferente, que vêm com ironia. Eu fui muito criticada por eu vir embora. Muito, principalmente pelas pessoas que moravam lá. Esse foi um dos motivos de eu ter vindo e não de ter despedido de muita gente. Porque as pessoas eram contra. Quando eu abri a boca para falar que eu queria ir embora, eu só escutava crítica. Você é doida, o que você vai fazer lá com 3 crianças? O Brasil tá acabado. E eu tinha uma visão diferente deles. E quando eu parava para analisar a vida dessas pessoas, aqui, antes de vir, eram pessoas com realidade muito diferente da minha. Então, eu acho que essa decisão é uma coisa muito individual. Eu fiz baseado na minha vivência, nas minhas experiências. Eu sempre fui muito feliz no Brasil. Eu não tinha nada a reclamar da minha vida antes aqui, sabe? O Brasil, quando eu lembrava, pensava em Brasil, eu só pensava em alegria, em acolhimento, em amor, E foi assim que eu me senti quando eu cheguei. Todo mundo fala, nossa, o seu grito, eu me emocionei. Na hora que eu cheguei, que eu vi as pessoas que eu deixei há 8 anos atrás, ali de braços abertos me esperando, e são pessoas que nunca me desmotivaram a voltar. São pessoas que toda vez que eu falava, eu quero ir embora, as pessoas falavam, vai mesmo que você tem um mundo te esperando aqui, vai mesmo que a gente acredita em você, vai mesmo que você tem potencial para ser feliz e crescer no Brasil. Então eu vendo aquelas pessoas ali me esperando,
felizes por eu estar de volta, torcendo, vibrando com a minha alegria. Foi uma sensação, assim, de alívio, sabe? Eu tô em casa, eu tô no meu país, eu tô com os meus. Que bom que eu tô de volta. Ai, então você voltou pra ficar. Pra ficar. Ela voltou pra ficar. Ela não tá passeando, não, gente. Não, vim pra morar, pra criar minhas filhas aqui, principalmente essa primeira infância. Lá, o futuro a Deus pertence. Lá na frente, se elas quiserem voltar, elas têm o documento. Aí é com elas, né? Vou acolher, vou estar do lado delas. Mas hoje a gente quer estar aqui. O sonho americano, você acha que então não é pra todo mundo? Com certeza não. É pra muita gente, mas não é pra todo mundo. E não era pra mim. Foi um país que eu tenho muita gratidão, sabe? Me acolheu, abriu as portas pra gente. Tenho muita gratidão por tudo que a gente viveu lá, mas foi um processo muito difícil. E todos os dias que eu acordava, eu tinha certeza que não era pra mim, que faltava alguma coisa. E o Juninho, ele concordou com essa vinda? Como que foi essa conversa também? Porque você voltou sem ele. Então pode ser que... E como você não posta, mas você não posta nem quando você estava lá. O Juninho não é muito de aparecer. Então, essa decisão vocês tomaram, conversaram. Ele não veio. Tem pessoas que perguntam assim, você tá casada? Cadê o Juninho? Você não fala Até dele? Até que tá casada não, porque, né, a nossa rede social ainda tem tudo, a gente, em família. Mas as pessoas perguntam, cadê o pai das crianças? Por que o marido não foi? Tem comentários no vídeo, e o pai? Eu não entendi por que elas foram sem ele. Então, esse foi um assunto que sempre teve dentro da minha casa, a gente vir embora. A gente, a princípio, sempre falou, viemos juntos, vamos voltar juntos. Só que no processo vão acontecendo coisas que vai fazendo a gente mudar de ideia, vai mudando de opinião, enfim. E a gente sempre foi aberto a isso. Eu queria vir, porque eu queria que as meninas pegassem no princípio do ano letivo completo, para não pegar pela metade. E o Juninho ainda tinha trabalhos para entregar lá até o meio do ano. O nosso contrato de aluguel é até o meio do ano, ele não queria sair e deixar de qualquer jeito. Então, ele ainda tinha uns compromissos para concluir até o meio do ano. E eu não queria esperar, porque eu queria que elas pegassem o ano completo aqui, porque já é muita mudança. Você chegar e colocar elas na escola pegando o ano letivo pela metade, eu imaginava que, pensando nelas, né, ia ser muito mais complicado. Então, e ele era mais inseguro, querendo ou não, ele como provedor da família, só ele cuidava da casa lá, a gente não sabia como ia ser aqui comigo, com questão de trabalho, né, com o financeiro. Então, pensando nisso também, a gente achou que seria melhor eu vir na frente, sentir como ia ser os gastos, como que ia ser tudo, porque é uma realidade diferente, é tudo muito diferente, né? E aí a gente, em comum acordo, nós dois, conversando, mesmo sentindo falta, a gente sabia que ia ser difícil para todo mundo, porque a nossa vida lá era nós 5, sempre foi a gente. A gente tinha amigos que a gente via uma vez ou outra, mas tudo era a gente. Na minha ausência, quando eu precisava fazer qualquer coisa, era quando ele chegava e aí com ele que as meninas ficavam. Então elas eram acostumadas ou comigo ou com o pai. E de repente só tem eu e ele tá à distância, então tá sendo difícil para eles, principalmente. Para ele longe delas e para elas longe do pai. Mas a gente sabe que é um propósito que vai ser difícil mesmo, mas lá na frente, em breve, a gente vai estar todo mundo junto. Se Deus quiser. Quando você chegou, Gabi, o que você sentiu de mais diferente, assim, com relação à vida mesmo, de poder de compra, porque é isso que encanta. Se for falar assim, Estados Unidos, é poder de compra. Sim. Porque se a gente for pensar, o Brasil também é bonito, tem praias bonitas, aqui também você consegue comprar uma casa, enfim, só que é diferente, a gente sabe. Então, o poder de compra é que encanta muitos brasileiros. Porque eu ganho $100 e $100 eu compro isso e isso, e no Brasil com R$100 eu não compro. Então, quando você chegou, o que mais te impactou? Então, eu acho que eu já vim tão preparado pro pior, porque eu escutei tanta coisa negativa daqui, tanta coisa. As pessoas de lá. De lá. Principalmente as pessoas que vinham a passeio e voltavam e falavam, você vai arrepender, você é doida, não volta. Então eu via assim, já meio que blindada. Mas ao mesmo tempo eu escutava isso. Eu falava, gente, quanto mais eu escuto isso, mais vontade eu tenho de ir pra ver. E aí, Deus me dava uma paz tão grande, uma certeza tão grande que eu tinha que vir, que nada que eu escutava mudava a minha opinião. E a gente sempre viveu lá muito regrado, porque como a gente sempre teve intenção de vir morar aqui, eu falo que tem 2 tipos de vida para você levar lá. Aquele que leva a vida de americano, que
compra tudo que quer, que gasta, que vive a vida de lá, e as pessoas que vivem lá, mas querem voltar. As pessoas que vivem lá e querem voltar, a gente vive uma vida muito regrada, a gente não compra tudo que a gente quer, a gente não, você tem $100. Eu faço muito essa comparação. Aqui as pessoas compram R$100 uma blusa, pagam R$100 uma blusa tranquilo. Lá a gente não paga R$100, $100 em uma blusa com facilidade. $100 numa blusa pra gente lá é caríssimo, sabe? E aqui é super comum uma pessoa assalariada pagar isso numa blusa. Então, assim, tem o poder de compra? Tem, mas a valorização do dólar lá pra gente tem um peso muito maior também quando você vai comprar. E eu tinha muita dó de gastar, sabe? Porque eu queria o máximo que eu podia de economizar pra poder vir embora logo. Pra juntar. Pra juntar. Então, assim, as minhas meninas iam na loja, elas podiam querer um mundo de brinquedos, mas não tinham. Eu não dava. Eu poderia dar? Poderia. Era acessível? Era. Mas eu sabia que aqui, se eu fizesse o mesmo, eu não ia poder pagar. Então, elas já foram acostumadas assim lá, pra de maneira que elas chegassem aqui, elas sabiam que ia funcionar igual funcionava lá. Precisa? Não. Então, pra que vai ficar levando tudo que quer? Ia várias vezes nas lojas com ela, mas não era tudo que queria que eu levava. Então, aqui eu fui numa loja de brinquedos aqui, quis várias coisas, mas eu mantive o processo de lá. E era assim comigo também. Eu não ficava gastando, não comprava tudo que eu queria. A nossa vida era regrada. Nos últimos meses que a gente fez viagens que a gente sempre sonhou, mas foi viagens que a gente sempre falava, antes de ir embora a gente vai fazer. Então, assim, nós ficamos lá 5 anos sem fazer nada, sem viajar para lugar nenhum, regrando, exemplo, para ir em um restaurante a gente se limitava, porque não era assim, sabe? Eu acho que aqui as pessoas têm uma visão muito distorcida do que é. Mesmo. Quando a gente vai passear é tudo lindo. Você tá lá uma semana gastando, comprando o que você quer, mas quando você vai morar é diferente. O custo de vida lá também é muito alto. Muito alto. O aluguel também é muito caro. Então, a vida não se resume a comprar tênis e perfume e idolatria. Literalmente não. Literalmente não é assim. E é isso. Então, aqui eu... Aí você chegou, você foi no supermercado a primeira vez. E aí? Não senti o impacto que eu achei que eu ia sentir. Não senti mesmo, assim. Tem coisa que é mais cara? Tem, mas é coisa supérflua. Um biscoito recheado que eu pagava $2 para as meninas, aqui eu acho de R$2, sabe? Um biscoito básico. Eu falava assim, gente, cadê? Eu fiquei procurando. Cadê as coisas absurdas que o povo tá falando? O que tem de absurdo, de caro, são coisas que vêm de lá. São coisas importadas, assim, um chocolate mais diferenciado. Isso é mais caro. Mas as coisas rotineiras do dia a dia, eu frequentava muito o supermercado brasileiro lá. Então, comparando os preços, falei, pode ser que para pessoas, né, que ganham salário, isso faça falta no final do mês. Mas para nossa situação hoje, eu não senti tanto impacto ainda. Porque eu ainda tô na casa da minha mãe, eu ainda não tô pagando aluguel, a gente ainda não comprou nossa casa, a gente tá indo aos poucos. Então, assim, eu não senti esse impacto ainda. Pode ser porque tá muito recente, vai fazer um mês só que a gente chegou. Mas as pessoas te assustavam, né? Então, você vai chegar no Brasil, você não vai conseguir fazer nada. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir sair. Eu saí um dia desse, a gente foi num barzinho, comemos, bebemos à vontade, a conta ficou R$190. Eu falei, uai. A gente saía lá, eu, Juninho, as meninas ficavam $200, então comparando... O que ganha com o que gasta, sabe? Eu imaginei que ia ser muito pior. Óbvio que é de onde você frequenta. Eu não vou nos lugares mais caros, eu não tô indo nos lugares, né, que tem um custo mais elevado. Mas dentro daquilo do rotineiro, do dia a dia que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de comer, ainda tá dentro dos conformes. Ainda nada me assustou assim, não. Sim. E aí depois você teve a segunda gravidez. Então a gente vai voltar lá, porque eu sei que cada gravidez teve um impacto diferente na sua vida. Então a Luísa foi a primeira filha, a Luísa teve essa repercussão nas redes sociais, ela trabalhou, vamos assim dizer, né? E aí chegou a Lara. Como que foi a chegada da Lara para vocês? A Lara chegou em plena pandemia, né? No auge da pandemia. Eu tive um medo muito grande da minha mãe não conseguir vir, porque a gente comprou a passagem, o voo dela foi cancelado 3 vezes. E várias pessoas falavam, sua mãe não consegue entrar mais, tá tudo fechado, tá tudo fechado. E eu passava, eu lembro o dia inteiro, eu passava ajoelhada, rezando, texto, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso da minha mãe aqui. Porque era uma pandemia e eu precisava ir pro hospital ganhar a Lara, e quem que ia ficar com a Luísa? A Luísa só tinha a minha, ela era muito apegada comigo. E na pandemia ficou muito mais, porque tudo fechou, a gente ficou presa dentro de casa, eu e ela. Então o apego ficou muito maior. Então eu precisava mais do que nunca da minha mãe lá.
E aí, eu lembro que eu parei de assistir televisão, tudo, porque isso tudo eu grávida, tudo tava mexendo muito comigo. E um dia eu resolvi assistir o jornal da noite, assim, liguei e tava falando que no outro dia, daí a 2 dias o Trump tinha anunciado que ele ia fechar de vez, na época o presidente ainda era o Trump, que ele ia fechar de vez as fronteiras. Ainda eles estavam cancelando voos, mas não tinha fechado. E aí eu falei com o Juninho, falei, eu vou comprar outra passagem para minha mãe de outra companhia, que não seja essa que tá cancelando, e a gente vai dar a última cartada. E aí ele falou, olha, você que manda, o que você quiser fazer, eu assino embaixo, porque ele viu o meu desespero. E aí a gente comprou de um dia para o outro, eu liguei, mãe, tô comprando outro voo, outra passagem, a senhora vai vir amanhã. E até então o voo dela tinha sido adiado para 2 semanas à frente. Ela, como assim? Eu falei, já arruma tudo aí, amanhã a senhora vai sair, vão tentar, é a última chance. E assim, a gente comprou um novo voo, e aí ela veio. A minha mãe chegou no sábado, no domingo o Trump anunciou que ninguém entrava e ninguém saía mais do país. Foi muito de Deus. E muita gente que tinha falado, eu tinha grupos de WhatsApp, de lá as pessoas falavam, você vai perder dinheiro, sua mãe não vai entrar aqui. E eu saí de tudo, não falei com ninguém que ela estava vindo, falei só vem, eu e o Juninho não comentamos com ninguém. E depois as pessoas começaram a me mandar, mas como a sua mãe entrou? Como que você conseguiu? Eu falei, eu escuto Deus, eu não escuto pessoas. A minha conversa é sempre com ele. As pessoas podem tentar entrar na minha mente, mas quando tem que ser, quando é da vontade dele, ele faz o impossível. Ela chegou assim, em um voo que tava todo mundo desacreditado mesmo que ia entrar, porque as notícias, tem fake news para todo lado. Na pandemia teve muito. Muito. Então, às vezes, ela falou que chegou e entrou e pronto. Tudo normal. E aí, no outro dia que veio o decreto, que aí realmente tinha fechado. Então, até então, os boatos de que já estava fechado, era das pessoas, não tinha fechado ainda. Uhum. E aí, veio uma expectativa muito grande da Lara. Ah, será que vai ser igual a Luísa? Ah, será que vai ter o olho igual da Luísa? Que as pessoas, o que chamava atenção. Isso nunca foi um desejo nem meu e do Juninho, nem da Luísa, nunca. O Juninho tem olho claro, mas eu nunca imaginei. Vou ter filho do olho claro, a gente não importa com isso, gente. O filho tem saúde, só de estar ali é nosso filho. Mesmo se não tiver, vai ser amado do mesmo jeito, né? Filho é filho, independente da cor do cabelo, do olho. Então ela já nasceu com essa cobrança e expectativa das pessoas. Expectativa. E aí ela nasceu com o olho claro, muito claro. E aí todo mundo, nossa, ainda bem. E eu falava, meu Deus, que neuro que as pessoas entram, né? É uma coisa que ainda bem, nós que somos pais, a gente não faz o menor sentido as pessoas ficarem falando isso com a gente. E até hoje a gente escuta, as pessoas são tão sem noção que falam, tadinha, só ela não tem o olho claro. Eu falo, tadinha, não, ela é amada do mesmo jeito. E aí a Lara veio totalmente diferente. Totalmente diferente, mas com um brilho, com a luz única, que só ela tem, uma alegria, que quem conhece apaixona. A Lara é uma criança encantadora, de uma autoestima muito elevada. Ela se acha linda, ela olha os cachinhos dela no espelho, que meus cachinhos são lindos, e ela chama atenção pelo jeito dela, sabe? Não precisou de olho, de nada, gente. Ela é linda e perfeita do jeito dela. Ela veio para mostrar que não é olho que determina a beleza de uma pessoa, não é o cabelo dela é maravilhoso daquele jeito, e ela é amada assim, igual as irmãs, e as irmãs são apaixonadas com ela que comanda o trio, e ela veio única pra botar a gente de cabeça em pé, pra alegrar a casa. Onde tem a Lara, tem alegria, gente. A Lara chega, o ambiente fica assim, divertido, alegre, ela é diferenciada também. Foi totalmente diferente da Luísa. Totalmente diferente. E aí ela sempre foi agitada com aquele jeito dela. E aí as pessoas queriam contratar as duas. Só que a Lara não tinha a mesma paciência pra foto. Ela não parava quieta. A Luísa, quando eu ia fazer foto de look dela, eu colocava ela sentada. Ela ficava. A Lara... Não, eu botava ela sentada, na hora que eu ia tirar, ela já tinha levantado e já estava correndo, ela já tinha arrancado o laço, então ela não tinha a mesma paciência. Aí, na época, as pessoas falavam, mas por que ela não tira tanta foto da outra? Aí as pessoas já levavam pro outro lado. Que você que não queria. Mas é porque ela
já era agitada, cada criança é única, não tem jeito a gente querer que uma faça a mesma coisa que a outra, que haja da mesma forma que outra. E a gente sempre respeitou ela também. E ela assim até hoje? Até hoje, agitadíssima. Nas maioria a gente vai fazer algum ensaio, ela sai pulando, ela sai batendo palma. Raro você consegue ela posada, porque ela não para. E você queria ter a terceira? Ou como que foi a chegada da Lívia? A Lívia... Então, as pessoas olham surpresas. Nossa, você é animada. Nossa, corajosa. 3 filhas. Mas assim, não foi planejada. Na verdade, nenhuma das 3 foram. Tô tentando. Eu nunca tive aquilo, tô tentando. Sempre foi num susto. Tem alguma coisa errada aqui, vou fazer o teste. Inclusive, a Lara foi meu segundo teste da vida e foi o meu segundo positivo. E aí, a Lívia, eu já tava com 2, tinha acabado de mudar pra Flórida, sozinha, né, assim, não tinha ninguém, assim, por perto para eu poder contar que lá em New Jersey eu ainda tinha as minhas tias, que era um suporte que a gente tinha. E lá na Flórida, tudo novo, vida nova, comecei a sentir mal-estar, acordava com vontade de ficar na cama, falava, gente, esse sintoma não tá... Aí fui no supermercado, passei em frente a um teste. Aí eu olhei e falei, vou comprar, como quem não quer nada, para desencargo de consciência. Comprei, cheguei em casa, fui fazer com as meninas em volta de mim, no banheiro, fui fazer o teste. Elas não tinham nem noção do que era aquilo. Quando eu fiz, olhei, não deu nada. Falei, ufa, graças a Deus, é só coisa na minha cabeça. Deixei o teste ali, vesti a roupa. Quando eu fui pegar de novo para jogar fora, olhei de novo, 2 pauzinhos. Comecei a tremer, minha tremedeira, meu Deus, não é possível, como assim? Porque a gente se prevenia. E eu falei, não é possível, como assim? Era possível. Aí veio 2 testes, peguei o outro e fiz. Esperei, deu lá, grávida. Entrei no desespero e aí fui contar pro Juninho à noite, quando ele chegou do trabalho, ele almoçando, fui contar pra ele, a reação dele foi, uai, meu bem, a gente queria 2, queria 3. Falei, como assim? Você tá falando isso que eu trabalho o dia inteiro, né? Você que tá aqui por conta, porque já era uma carga muito grande, eu com as 2 sozinha, pra dar conta de casa, comida, levar e buscar na escola e dar atenção pra elas, porque eu não tinha ajuda de ninguém pra nada, lá era eu e eu com tudo. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar com 3? E aí na pandemia com a Lara, minha mãe veio e ficou 1 ano, porque estava tudo fechado, a gente não conseguia nem que ela voltasse sem a vacina e nem estender o visto dela. Então ela ficou fora do prazo 1 ano. Então tinha aquela incerteza, perdeu o visto, a minha mãe não vai conseguir voltar para me ajudar, e todo mundo que eu comentava falava, sua mãe não volta aqui mais não, sua mãe passou do prazo, não entra aqui. E aí eu fui pro joelho de novo a pedir a Deus. Falei, Senhor, eu preciso do Senhor de novo, sempre, né? Sempre com Ele. E aí foi passando a gestação, eu fiquei muito tensa, eu tive diabetes gestacional. Eu acho muito pelo psicológico, eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha 2 crianças, sem ninguém para me ajudar. E até nisso Deus é tão bom que colocou pessoas no meu caminho de novo, vizinhos que eu pude contar para deixar a Lara. Enquanto a Luísa ia para a escola, eu conseguia deixar a Lara com uma vizinha muito de confiança, que me ajudou muito para eu poder ir nas consultas de pré-natais. E nisso eu dei a diabetes. Você sabe o tanto que eu gosto de comer chocolate. Era o que tirava a minha atenção, a minha ansiedade, era o chocolate. E eu tive que parar de comer, ter uma alimentação regrada, me cuidar mais, furar o meu dedo 4 vezes no dia para medir glicose, todo aquele processo. E aí compramos a passagem da minha mãe. Seja o que Deus quiser, Deus vai abrir, vai operar em milagre, minha mãe vai conseguir entrar de novo. E todo mundo descrente, todo mundo que eu encontrava, que eu comentava, falava, minha filha, sua mãe não entra de novo, não. E minha mãe entrou de novo, pra honra e glória de Deus. Me ajudou, ficou comigo mais 7 meses. Aí a gente estendeu o visto de novo, ela teve que voltar porque minha avó adoeceu. E mais uma vez foi meu porto seguro que me ajudou aqui em tudo, que cuidou das meninas pra mim, pra eu ir pro hospital. E aí eu tive um parto super tranquilo também. Foi 3 partos foi lindo, normais. Né? Foi lindo, foi a jato, foi muito rápido. Eu fiz atividade física, né? A gestação toda, isso contribuiu muito. E o médico muito legal, comemorou, eu lembro. O da Lívia, o da Luísa. Foi da Luísa, aquele vibrou. Não, foi muito legal. Foi muito lindo. E hoje você quer ter o quarto, Gabi? Não.
Já vou perguntar, Gente, porque ó, vai que o Juninho eu tenho chega já. vontade de ter mais. Só que a gente sabe que hoje é tudo muito difícil, o custo de vida é muito alto. Né? Eu falo, se eu tivesse uma pessoa pra cuidar da casa, pra cuidar de tudo, eu ficar só por conta, se eu não tivesse que trabalhar fora, eu ficar só por conta de cuidar delas, eu teria, sabe? Mas não é, o buraco é mais embaixo. Então não tá é bom. só assim. Então Então tá vamos bom. parar Vamos... com 3, que tá A Lívia ótimo. chegou vamos deixar para... para as amigas que ainda não É têm, verdade, né? é Pra ter verdade. mais. Precisamos, né, vida? Crescer a mais turma. 3, é verdade. Ô, Gabi, e com as meninas na rede social, você tem algum medo dessa exposição delas ou sempre foi muito tranquilo? Eu já tive. Eu ficava insegura, sabe? Nos Estados Unidos tem muita história estranha com criança, de roubo, verdade. dessas coisas assim. E aí eu já recebi de muitas pessoas me alertando. Quando vinha um caso ou outro de coisa assim, me mandava, eu ficava insegura. Mas depois eu me blindei. Eu falei, não, não adianta eu entrar nessa neura, senão eu vou paralisar a minha vida. Então eu deixei esse medo de lado e me apeguei com a proteção divina mesmo e segui. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, a gente fica com medo. Sim. A Lívia, a gente não falou da Lívia. A Lívia, quando ela chegou, como que foi a personalidade dela? Como que está bagunceira sendo? como a Lara, mas muito brava, tem uma personalidade muito forte, muito apegada a mim também. A gente acha que o terceiro às vezes é mais solto, mas agora estando aqui eu vejo tanto que ela é apegada, tanto que elas são as 3, né? A Lara é um pouco mais solta, assim, mais desapegada no sentido de ir com as pessoas, de ficar sem eu, mas a Lívia é muito apegada. Mas assim, bagunceira, ama uma bagunça, vai na vibe da Lara, assim, tranquila. E a cara da Luísa também, né? Então ela puxou um pouquinho Isso, um pouco duas. de cada. As pessoas falam como que é incrível. A Luísa de um jeito, a Lara de outro, e a Lívia vê a junção das duas. Então são as 3 diferentes umas das outras, mas tem uma coisa que lembra, uma particularidade que é única, assim, divino. Isso, né? Não tenho que... Ô, Gabi, eu vejo também que sempre você foi muito vaidosa, sempre se importou com essa parte de se cuidar, da estética mesmo, o que te fez trilhar pelo seu caminho profissional. E depois que você casou, manteve, e depois que você foi mãe, também. Então, como que foi isso pra você? Como que você consegue conciliar isso, Gabi? Eu tenho uma genética que me ajuda muito, né? Uma santa genética, graças a Deus. Que eu não posso tirar o mérito disso. Sim. Mas eu sempre me preocupei também, que quando eu via que eu tava engordando as gestações, eu me controlava para eu conseguir resgatar meu peso. E como eu não conseguia, porque eu não tinha tempo de ir numa academia, eu comecei a fazer treinos online. Eu fazia todos os dias, eu acordava antes das meninas acordarem, ou depois que elas acordavam, elas ficavam em cima de mim, mas eu nunca deixei de fazer. Eu me sentia bem, sabe? Quando eu começava meu dia com atividade física, meu dia rendia, eu ia no pique, eu gostava de estar me cuidando. Mas, por outro lado, eu deixei muito de lado lá o fato de... às vezes a gente fica até, assim, coisa de falar, porque tem gente que olha com outros olhos, mas pela economia mesmo, para economizar, como eu ficava só em casa com as meninas, eu deixava de ir no salão, eu não pintava meu cabelo com a mesma frequência, eu não fazia minha unha toda semana. Isso lá é caro também, isso é as caro. pessoas não sabem, Então né? eu via muito assim, como eu não tô saindo para ganhar o dinheiro, meu marido tá lá ralando para poder ficar em casa, eu não me via no direito de estar toda semana lá fazendo unha para ficar em casa, para lavar vasilha, daqui a pouco sai. Então eu economizava por aí, sabe? O supérfluo que eu tirava para poder contribuir ali na renda e deixar de gastar. Então eu deixei muito de lado isso. E hoje eu voltando e tendo isso, eu vejo tanto que me faz bem também. Eu ter a unha feitinha toda semana é muito bom, sabe? Eu poder ir e cuidar do meu cabelo e fazer as minhas mechas de 3 em 3 meses, que é o que eu fazia aqui. Lá eu fazia de 6 em 6, 8 em 8, ficava muito tempo sem ir no salão. Então, isso aí eu deixei um pouco de lado. Mas aquilo que me era mais acessível, que era a atividade física, que estava ali dentro de casa, que eu conseguia fazer, eu nunca deixei de fazer. E até porque também o salão, para eu ir, era todo um processo, não era só eu ir. Eu tinha que ter alguém para ficar com as crianças. O Juninho trabalhava todo o período que o salão estava aberto, ele estava trabalhando. Então, não tinha quem ficasse com elas. Ou se eu fosse com elas, era todo um transtorno, não parava quieta, eu não conseguia relaxar. Então, isso tudo era empecilhos, né, para eu frequentar.
Mas a atividade física eu consegui regularmente e isso foi muito bom. Sim. Se você pudesse dar um conselho, eu acho que muita gente aqui já entendeu que para dar certo o casamento, a maternidade, tem que ter a figura paterna muito presente. O homem, o marido e o pai. Porque, querendo ou não, isso influencia. A mulher, ela já, assim, como se diz, ela já vem com a sobrecarga, que é da maternidade, porque ela é a mãe. Então, ela vai gerar, é o corpo dela que vai sentir. E, querendo ou não, muitos homens não entendem essa fase, principalmente o puerpério. É ali que pode desandar muita coisa. Então, se uma mulher que te segue, às vezes você já até recebeu esse tipo de reclamação. E as pessoas, às vezes, vão vislumbrar muito você como se fosse perfeito, né, Gabi? Não é. Longe. Então, se você fosse dar um conselho, assim, pra mulher que tá com essa dificuldade hoje, tanto no casamento quanto em se cuidar, o que você falaria? Então, no casamento, esse quesito do homem ter essa consciência, lá em casa foi difícil também, sabe? Porque o homem vem muito daquela coisa de antigamente, que só a mulher que faz. Não adianta, o machismo tá instalado na sociedade. Então tem muita coisa que se a gente não explica, eles não sabem. Eles não têm a noção. Então às vezes a gente tem que ficar batendo na mesma tecla, ó, preciso de você pra isso. Olha, você é o pai, sua responsabilidade é tanto quanto a minha pra ajudar a cuidar, pra acordar, pra fazer. Então assim, no começo, em todas as gestações, eu tive um pouco de não é problema, eu acho que faz parte, dificuldade, sabe? A gente teve nossas conversas, nossos atritos, pra eu poder falar, Juninho, ó, acorda, me ajuda, preciso de você, não é só eu, aqui tá muito sobrecarregado, preciso. Então, assim, muitas vezes a gente teve discussões, a gente teve momentos difíceis na nossa relação também quanto a isso. Mas com a conversa, com o diálogo, buscando a Deus, graças a Deus, ele também é muito temente a Deus, sabe? Ele também tem a fé dele. Então a gente sempre conseguiu se acertar quanto a isso e entrar num consenso. Pra eu olhando o lado dele e ele me entendendo também e ver que às vezes eu tava com uma sobrecarga tão grande que eu reclamava além, que eu ficava, às vezes ele chegava em casa cansado, mas eu tava ali cansada também, então às vezes eu não tinha um discernimento de me calar e entender ele, aí ele chegava, eu tava já sobrecarregada e reclamava demais, e aí ele falava, ó, né? Não é por aí, vamos conversar, vamos mais pela base do diálogo. E assim a gente foi se acertando. Então, assim, eu acho que a maternidade, o peso tem para todo mundo. Então, a forma como você encara o peso, que muda tudo. Porque às vezes tem gente que acha muito mais fácil jogar pro alto e falar, eu não vou entender o lado dela, eu não quero mais, eu vou sair disso, que para mim vai ser muito mais fácil. Mas às vezes você sentando e conversando, você consegue moldar o seu marido para te entender e fazer aquilo se tornar mais leve. E foi por esse caminho que a gente foi. E você é muito positiva também, né, Gabi? Você sempre gosta de olhar o lado positivo. O lado positivo. Eu acho que a gente, quando às vezes as pessoas falam, mas por que você não mostra esse lado na internet? Se eu mostrar, vai resolver meu problema? As pessoas que estão ali assistindo, se eu ir lá e reclamar, meu marido não tá fazendo isso, vai resolver? Não vai, eu tenho que conversar com ele. Se eu ir lá e mostrar as minhas filhas fazendo pirraça, chorando, esperneando, eu vou estar mostrando elas num momento de vulnerabilidade, elas nem entendem, eu vou estar expondo elas só para agradar os outros, para mostrar que eu vivo aquilo. Não, as minhas filhas choram, fazem pirraça, fica de cara fechada, mas eu respeito, eu não vou filmar elas nesse momento delas de fraqueza, porque nem eu gosto de ser filmada assim. Eu não sou uma pessoa que quando eu tô chorando, triste, eu vou lá e, ai, gente, não, sabe? Porque não vai resolver meu problema aquilo ali, então eu prefiro acalmar, depois eu posso até comentar. Eu tive um processo muito difícil com a Luísa na escola, eu cheguei a mostrar na época sobre isso, a adaptação dela, foi muito pesado, foi muito difícil mesmo. Eu cheguei a compartilhar, mas tinha vezes que eu já cheguei aí mostrando eu triste, tudo, que eu via, não tá resolvendo, sabe? Às vezes as pessoas viam com opinião, cada um com a sua opinião, que às vezes ao invés de ajudar, te atrapalhava. Deixa mais confuso. Então eu esperava a poeira baixar e depois compartilhava aquilo, que é uma experiência muito boa também que a gente tem com mães. A maternidade, na internet, você troca figurinhas o tempo todo com outras mães e aquilo te agrega muito também, te dá um apoio emocional muito grande, de você ver que você não tá passando por aquilo sozinha. Então, às vezes eu não postava, mas eu compartilhava com outras mães no direct, conversando. A gente trocava muita figurinha até hoje, isso é muito bom, muito legal. E aí, Gabi, tudo isso aconteceu e você chegou, de repente você chegou.
Você esperava, porque hoje a gente vê que o Vale do Aço, outras pessoas que já vieram aqui, que têm empreendimentos fora do Vale do Aço, fala, Tamara, não existe esse nicho de blogueira tão forte como tem no Vale do Aço. Parece que é uma coisa nata, assim, nossa. Você esperava, porque tem muita blogueira, muita gente em alta aí, cada hora, cada pico tem a sua, né, cada blogueira tem o seu momento no pico, mas você esperava que quando você chegasse, você ia ter esse tanto de oportunidade? Jamais. Tanto que eu falava, as pessoas perguntavam, você vai continuar no seu nicho de influência, o que você fazia antes? Eu falava, eu acho que não, eu vim focada muito em voltar a estudar, fazer uma pós, para eu voltar a trabalhar naquilo que eu formei. Porque na minha cabeça, 8 anos fora, ninguém vai nem lembrar de mim. Tem tanta gente boa aqui agora, né? Ninguém vai... Achava que tinha caído no esquecimento. Apesar de que a minha métrica do Instagram sempre foi Ipatinga no topo. Eu achava muito interessante que mesmo o tempo que eu tava fora, você entra lá na métrica de cidade, sempre tá Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, BH. Sempre manteve essas. Então, o meu maior público sempre foi daqui. Mas eu achava que... Não sei, eu não... Passei minha vez. Passou, isso. Falava, minha vez já foi, já acabou. E a procura foi tanta, eu fiquei tão feliz com o acolhimento das pessoas, dos lojistas, as meninas que também estão na área, que todo mundo me recebeu tão bem, foram tão bacanas. E me deu outra oportunidade. E aí eu comecei a fazer de novo. Eu falo, gente, como eu amo fazer isso. Como é bom estar de volta fazendo o que eu gosto. Porque eu gosto desse meio, eu gosto desse nicho. Então, eu me senti muito bem acolhida e me surpreendeu positivamente. E como que foi a sua relação, como que é a sua relação com as outras blogueiras? Muito boa. Muitas delas eu nem conhecia antes. Muitas eu conversava pelo Instagram e tudo, mas não conhecia fisicamente. Aí teve o encontro dentro das meninas. Elas me receberam tão bem, me deixaram tão à vontade, que parecia que eu já conhecia de anos. Que legal. Eu me senti tão incluída no meio delas, que foi uma coisa muito legal, muito leve. Eu falei com elas depois, gente, como foi leve assim, o nosso encontro, como foi uma coisa positiva, a gente estava ali super à vontade uma com as outras. Então eu fui muito bem recebida. Ai, que bom. Com todas, assim, gostei demais. Porque a gente sabe que tem os dois lados, né, Gabi? Tem um lado muito bom da união ali, mas existe também a competição, existe uma falar da outra e traz engajamento. Querendo ou não, é o que as pessoas querem saber, o que fulano tá falando da outra, página de fofoca, enfim. E você sempre, desde o início, mesmo expondo a sua vida, expondo as meninas, eu falo expondo de uma forma saudável, você nunca entrou em polêmica. Não. O que você faz para isso não acontecer? Porque assim, a gente não controla o que o outro fala da gente. Então, o que você fez? Você acha que foi que Deus... O que é? Porque... Eu não revido. Eu vejo você hoje, assim, só te interrompendo, desculpa. Eu vejo você hoje, assim, é como se fosse a Sandy. A Sandy, ela viveu tanto... Eu tô falando que você gosta dela também, demais, fã. A Sandy, ela viveu tantos anos no meio da música e você não escuta nada da Sandy. E ela se mantém, como se diz, linda, intacta, famosa e vida que segue. E outros artistas escolheram, né, a polêmica ali para se erguer na profissão. Como que você faz? Eu corro de polêmica. Não me faz bem acompanhar. Eu não gosto de ficar no meio. De onde tem polêmica, eu corro, sabe? Eu vou pro outro lado. Então, assim, eu acho que com isso, as pessoas que aproximam da gente é mais ou menos o mesmo estilo. Acaba que a gente atrai as pessoas que são mais tranquilas, mais light. Óbvio que na internet sempre, igual você falou, é inevitável que a gente monitore o que as pessoas estão falando da gente. Sempre vai agradar um monte e não vai agradar outros. Mas, assim, eu respeito a opinião de cada um, de quem gosta, eu acolho super bem, de quem não gosta. Me desculpa, esse é meu jeito e eu não vou revidar, eu não vou discutir, porque a minha vida é tão tranquila com as minhas meninas, já tem tantos outros problemas, assim, normais, né? Normais da vida, corriqueiros, que fazem parte, que eu não vou ficar procurando mais, sabe? Eu não vou ir atrás de confusão boba, pequena. E não é então, isso que te faz crescer também, não é né, isso Gabi? que me faz crescer, isso não me faz bem, eu corro mesmo. Então, eu vou sempre do lado do paz e amor, das pessoas que querem, que eu me sinto bem acolhida, se eu vejo que ali eu vou ser bem aceita, para aquele lado que eu vou. Ai, que bom, que ótimo. É o que você falou também, é o que atrai. É o que atrai. Você é o que atrai. Exatamente. E hoje, quem são suas referências na área? Assim, a nível
nível rede social, que você vê de influência e fala, nossa, me inspiro. Gente, são tantas. Na moda, Nossa, enfim. eu sigo tantas que eu gosto muito, assim. Meu Deus, mas eu não consigo citar. Peraí. Tá. Pode ser famosa, pode Gente, ser não tão famosa, Eu mas não tenho uma específica, assim, sim. sabe? Eu sigo várias e eu procuro seguir mais essas que gostam de moda, que tem o lado maternal também, sim. sabe? Tem várias, mas não tem uma específica. Mas assim, eu tenho admiração, é difícil citar. Uhum. Até mesmo porque você tem tanta aproximação com várias, né? Então, como se diz? Vamos deixar essa para várias admiradoras que a Gabi tem. Tem uma aqui no Vale do Aço que na minha época eu tava começando e que me ajudou muito, 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 muito. Eu sou suspeita de falar que é minha comadre, que é a Thaísla. Eu admiro muito a forma como ela conduz também, né? Zero polêmicas. Zero polêmica, super tranquila, paz e amor. Ela também vem de família simples, humilde, igual a minha. A gente é do mesmo, mais ou menos do mesmo bairro. O bairro dela é do lado do nosso. Então, eu sempre admirei muito isso nela. E quando eu vim, ela ia pra lá, a gente sempre esteve muito próximo. E quando eu vim pra cá, eu passei a admirar ainda mais o tanto que ela quis me ajudar, me indicou para as pessoas, me falou das pessoas sobre, né, o meu jeito, o meu caráter, porque ela já tá instalada aqui no meio desse meio. Dos empresários. Dos empresários. Gente que eu não conhecia na época e que veio depois de mim e tal. E ela sempre falou muito bem. Então, ela tem toda a minha admiração em tudo, assim. Que o legal, maternado né? dela também é lindo. Ela também é uma mãezona. A gente troca muita figurinha. A gente tá sempre disposta a ajudar uma outra. Então, eu acho muito bacana que não, em momento algum, teve essa coisa de competição. Teve só querendo melhor mesmo, sabe? Ela, assim, a vida toda que ela vai lá, o tempo todo, quando ela ia lá, a gente se encontrava, ela falava, Gabi, pode ir embora, que a porta de lá, as pessoas te amam, as pessoas gostam de você ainda, onde eu vou, quando eu tô aqui, as pessoas veem que a gente tá junto, as pessoas te elogiam, falam que gostam do seu trabalho. Então, ela sempre me motivou, sempre me incentivou. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é a mesma área. A mesma área, mas tem espaço para todo mundo. É verdade. Todo mundo tá aí. Se tiver 100, tem espaço para 100. As pessoas têm que entender isso. Cada uma no seu nicho. Ninguém tira o espaço do outro, sabe? Tem para todo mundo. Tem alguma publi que você não faria? Olha, eu nunca fiz de biquíni e lingerie. Nem antes. Eu sempre tive várias propostas. Nunca tinha feito. Dessa vez, eu até cogitei fazer de biquíni, ainda não fiz, porque eu não tô me sentindo preparada ainda para isso. Mas lingerie, seminu, isso não. Talvez o biquíni, uma coisa, né, mais despojada, mais assim, sem mostrar muito, que hoje em dia tem biquínis mais comportados, que você não precisa ficar se exibindo muito. Assim eu ainda faria. Mas lingerie, uma coisa muito indecente, não. Não, ótimo. Muito bom, porque isso também vai muito do seu posicionamento, né, Gabi? Bom, a gente abriu também no Instagram. Agora você pode abrir o seu. Agora pode, né, Fabrício? Agora pode pegar o telefone. A gente abriu caixinha de pergunta. Vê aí alguma pergunta que a gente ainda não respondeu dos seus seguidores, para ver se você também vai responder aqui pra gente no podcast. Vocês estão morando na casa com seus pais, por enquanto? Vai nos mostrar a casa nova? Sim, por enquanto, né, eu tô na casa dos meus pais. A gente ainda não comprou nada nosso, estamos pesquisando, a gente não tá com pressa. Provavelmente a casa nova só vai vir quando o Juninho retornar, porque ele que entende mais disso. Ontem eu até fiz umas visitas em algumas, gostei bastante, mas eu acho que o martelo vai vir mesmo quando ele chegar. Mas enquanto ele não chega, eu vou alugar alguma coisa para eu ficar com as meninas, porque eu acho que nesse período de escola, quando começar as aulas, elas precisam ter o ambiente delas, o quartinho, as coisas delas, porque a gente tá na casa de vó, de mãe, fica muito parecendo que tá de férias. A casa de vó, né, tudo pode, tudo é permitido. Então, assim, elas estão em clima de férias ainda, sem horário para acordar, para dormir, para comer. Então, né, tá sendo muito bom. Mas vai ser pertinho lá também. Pertinho. Eu tô olhando uma coisa perto da minha mãe, porque eu preciso de estar perto. Nossa, gente, ter rede de apoio perto é vida. Né? É muito bom. É muito bom. Então, vai vir a casa, eu vou compartilhar com vocês, mas não vai ser por agora ainda. Mas quando eu alugar, a gente morar, né, pra alugar também, eu vou compartilhar. Aqui tá perguntando também... O Juninho, você já falou?
né? O Que as Juninho pessoas já perguntam. falei. Vocês vão morar definitivamente no Brasil, sim. Sim, aí, ó, essa aí tá achando que tá passeando, Não, né, Patinga? sim, pra Não. morar por um bom tempo, se Deus, Se Deus quiser. quiser. Quando percebeu que era a hora de voltar pro Brasil? Não teve um momento específico. Você nunca quis, na verdade, eu sempre ter a quis vida morar lá. no Brasil. Então, assim, eu fui deixando... Eu não falo também que eu fui infeliz lá, porque eu sempre olhei o lado bom de tudo. Eu tava lá, eu queria vir, sim, sempre quis morar aqui. Mas enquanto eu tava lá, eu fui sendo feliz lá, né? Eu aproveitei as coisas boas que tinham para me proporcionar lá, conheci lugares lindos, né? Passeamos, fomos felizes Conhecer lá uma nova também. cultura, a gente amadurece também quando a gente tá sozinho, né, Gabi? Sim, a gente amadurece momento, muito, eu amadureci muito. Tipo, esses dias uma amiga minha falou assim, quem te viu, eu postei, antes de eu vir embora, eu postei um prato, falou, você não sabia fritar um ovo, agora fica postando esses pratos. E realmente, antes eu não tinha o hábito de cozinhar, de fazer nada, e lá eu aprendi, eu que fazia comida todos os dias, a vida, né, a gente amadurece e as coisas vão... Hoje, eu não amo a cozinha, mas eu gosto de fazer a comidinha pra minha família, pro meu marido, para minhas filhas. Gosto de fazer o que elas gostam de comer. É gostoso você cuidar da sua casa, momento, do seu né? lar, a gente ter aquele momento. Essa questão também que você falou de, né, das coisas que passou nos Estados Unidos. Eu lembro que você teve, né, um dos trabalhos lá, que eu não vou detalhar aqui, mas que você também sofreu, né? Assim, o jeito que as pessoas tratavam. Isso não só com você, mas muitos brasileiros às vezes sofrem isso lá, às vezes de outro brasileiro, o jeito que fala, aqueles tratamentos. Mas eu lembro que, assim, mesmo com isso, você sempre focou em outras coisas, sabe? Você sofreu, você também passou por isso, porque é o relato de muitos brasileiros que vão pra lá, principalmente no início, que você precisa de ajuda e às vezes um próprio brasileiro não te dá aquele apoio, né, que você precisava ali no trabalho, mas você sempre muito positiva. Não, vai dar certo, eu tô indo com esse foco, com esse objetivo. Então, pode ser, Gabi, que muitas coisas acontecem na sua vida porque realmente você acredita que vai dar certo. Exato. E muitas pessoas acham que você tem mais sorte, Não, que você é mais abençoada, mas é porque a busca é diferente. Você tá focando no que é positivo, naquilo que é solução e em Deus. Se eu quisesse vir pra internet reclamar o dia inteiro, eu poderia, sabe? Só olhar coisa ruim, igual quando eu tava lá sozinha com 3 crianças. Era eu e Deus pra tudo. Meu marido trabalhava o dia inteiro, tinha sábados que trabalhava o dia todo. A sobrecarga era gigante, às vezes eu queria só... Sabe, um respiro, eu não conseguia ir no banheiro sozinha. As minhas refeições eram sempre com a Lívia no meu peito e eu comendo com o outro braço. Às vezes eu tinha que cozinhar segurando ela no colo. Então, assim, na hora de dormir, eu dormia com as 3 em cima de mim. Eu não soube ser diferente. Às vezes as pessoas falam, mas isso foi porque você ensinou elas assim, porque você permitiu. Mas foi a forma como eu consegui ser, porque às vezes eu me sentia tão sozinha e eu queria suprir todas as áreas para elas. Elas já estavam longe do amor dos avós, longe dos tios, das primas, dos primos. Então eu queria suprir tudo para elas. Então o máximo que eu pude dar, talvez eu dei excesso, não sei, eu fiz em excesso, mas foi a forma como eu consegui ser. Então, assim, hoje eu tô colhendo a parte ruim disso, porque aqui elas estão mais resistentes para ficar sem eu, por mais que elas estejam bem, mas elas estão sentindo muita falta, porque era o tempo todo só a gente, só eu com elas, eu em função delas 24 horas. 24 horas. Então, assim, aqui a Lívia tá sentindo muito. A Luísa, um dia desse, falou comigo assim, mamãe, você gosta mais do Brasil do que da gente? Aí eu falei, claro que não, filha, vocês são tudo pra mim. Porque você chegou no Brasil, você só tá trabalhando e nem tá ficando com a gente direito. Aquilo me doeu na alma, sabe? Mas tudo foi conversado lá. Eu falei, olha, a gente tá indo pro Brasil pra morar perto das vovós, dos vovôs, das titias. Lá a gente vai ter muito mais amigos, vai ser muito legal. E a mamãe precisa trabalhar. Só que aqui a mamãe não quer deixar vocês com estranho. E lá vocês vão poder ficar com as vovós, com pessoas conhecidas, que a mamãe confia, que vocês vão estar sendo bem cuidados. E eu não quero deixar vocês aqui com pessoas estranhas. Então elas já tinham esse entendimento que voltando eu ia trabalhar também. Eu não ia mais ficar por conta delas. Mas quando acontece, né? É diferente, não tem como. É muita mudança. Elas sentem mesmo, já tá longe do pai. E vão se habituar, e depois o Juninho vai chegar e isso vai se resolver também. Na nova rotina. E assim, você deixa isso muito claro, né? Para as pessoas, que você
ama o Brasil. Amo, Então, o que você gente. mais ama no Brasil? Eu amo tudo aqui, eu amo as pessoas, eu amo o calor humano, eu senti isso nítido quando eu pisei no aeroporto. O quanto as pessoas são mais solistas em te ajudar, em preocupar. Eu lá com 3 crianças, sozinha, com 12 malas, e o tempo todo, até a Polícia Federal, quando eu passei na imigração, um policial saiu de lá e foi até o guichê da Azul me ajudar a despachar as malas. Eles olharam e falaram, você tá sozinha com as 3? Eu falei, sim. Eles falaram, corajosa. Fizeram outras perguntas, quanto tempo você morou fora? Eu falei, 8 anos. Tem alguma coisa que passa o limite? Eu falei, não, só coisa de mudança. Precisa de ajuda? Eu falei, preciso. E aí só tinha um cara me ajudando com 3 carrinhos de mala e uma pessoa empurrava uma, depois empurrava outra, porque eu já tava com o carrinho com as crianças. E aí foi mais 2 policiais me ajudou até o guichê da Azul, eles foram lá fora e me ajudaram. Fila preferencial para tudo. Isso lá não tem. Se a gente tá com criança, gestante, a gente não tem fila preferencial lá fora. E aqui no aeroporto eu chegava onde eu ia, ó, a sua fila é essa, preferencial. Para entrar no avião, a sua fila é essa. Quando eu fui pegar o voo da Azul para Ipatinga, a gente subiu para aquela escadinha do lado de fora, o comandante falou lá de cima, ó, espera depois que ela subir, guardar o carrinho, guardar tudo, subir com as crianças, depois todo mundo sobe. Tinha até uma amiga minha conhecida no voo, depois a Lindra falou, você tá com moral, hein? Aí a gente subiu, eles ajudaram as meninas a subirem uma por uma, depois eu subi, depois que a gente já tava lá em cima, acomodadas, eles liberaram o resto dos passageiros para subir. Então, assim, é coisa que lá a gente não tem, eu nunca vivi isso lá, é muito eu por elas e pronto, as pessoas não têm essa coisa de ajudar, eu me ver ali com 3 crianças sozinha e querer te ajudar, e querer, no voo, as pessoas em volta, ó, se precisar de qualquer coisa, porque é tudo brasileiro, né, chama a gente, pode cantar com a gente. Então, assim, o calor humano do brasileiro, principalmente do mineiro, é diferente. É diferente. E eu amo isso. Eu amo ter esse contato com as pessoas. Eu amo que as pessoas chegam, me abraçam. Eu tô sem voz. Porque onde chega e dá uma brechinha, ai, você voltou, me conta. Eu já começo a conversar e já vou, me abraço como se fosse íntimo. Isso é muito gostoso. E aqui tem muito isso. A comida, eu tenho uma listinha que aos pouquinhos eu tô dando check, né? É mesmo? De coisas que eu tinha vontade de comer, o cupim. Gente, o cupim daqui. O que mais tem em Ipatinga é o cupim. Amo. E é coisa mais ipatinguense, né? Todo lugar tem o cupim. Amo os churros, o açaí, tudo. Tudo aqui um pouquinho, é maravilhoso pastel, mesmo. tudo daqui tem aquele gostinho, sabe? Das nossas raízes. Sim. E quando a gente come, você sente o amor até na comida. Ai, é muito bom. E eu tô aproveitando cada processo. Isso mesmo, Gabi. Bom, a gente sempre, todo convidado que vem, a gente sempre faz a mesma pergunta, porque a gente acredita que a nossa vida profissional, maternidade, casamento, a gente passa pela vida das pessoas em todas essas áreas e ficam marcas, né? Então, a gente vai deixando ali, e aí a gente tem esse poder de escolha, se a gente vai deixar marcas positivas ou não. E eu queria que você falasse, principalmente que você, hoje, você e suas filhas, tem essa amplitude com muitas pessoas quando vocês falam, quando vocês aparecem, as pessoas querem ouvir, querem saber. Como que você hoje quer colaborar na vida das pessoas onde você passa, por onde você passa? Principalmente para as mães e as que não são mães ainda como você, eu quero que as pessoas vejam que a maternidade não é um fardo, que a maternidade tem muito mais a te acrescentar do que a te diminuir. Ela não tira o seu brilho, ela não tira a sua vida. A gente se torna nós nos tornamos pessoas muito melhores depois que nos tornamos mães. O amor que você tem genuíno de um filho é impagável, uma coisa que você sente assim, que você fala, meu Deus, eu sou tudo para aquele ser humano, sabe? Eu sou tudo na vida daquele serzinho ali, então você quer ser cada dia melhor por eles. Então, eu quero sempre que as pessoas vejam de forma positiva, porque hoje a gente vê muito da maternidade de forma negativa. Muito só do cansaço, muito só do que você deixa, das renúncias, do que você deixa de fazer. E faz parte da maternidade as renúncias. Você não tem que querer ter a mesma vida de antes. Muda mesmo, você tem que deixar frequentar lugares diferentes.
você tem que pensar diferente, você tem que dar exemplos diferentes, porque se você está criando um caráter, um novo ser humano. Então, isso tudo é muito importante, é de muito peso. Então, eu quero que as pessoas olhem para minha família, olhem para a gente e vejam como uma coisa boa você ter família, uma coisa positiva você estar ali lutando pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, que você tem como ir longe, você tem como fazer uma viagem, se divertir. As pessoas, a gente fez uma viagem de motorhome, muita gente falou, nossa, que coragem, com esse tanto de criança. Gente, aquilo ali para as crianças foi pura diversão, foi pura alegria, elas ficaram felizes, elas vão lembrar o resto da vida daquela viagem. E se a gente fosse pensar no cansaço, no que deu de trabalho, a gente não teria ido. Mas a gente pensa na parte boa, no que vai ter de memórias afetivas, no tanto que foi divertido, no tanto que a gente foi feliz ali naqueles momentos. Sim. Então, eu quero que as pessoas olhem pra gente e pensem, eu quero ter uma família. Eu quero... Vale a pena. Vale a pena. Eu quero ser tudo para os meus filhos. Sim. Vale a pena a renúncia. Quando eu... Para mim, uma das coisas muito difíceis da maternidade é a privação de sono. E eu pensava muito assim, gente, eu passava noites em festa, ia pra balada, chegava de manhã e não dormia. Por que eu vou ficar reclamando da privação de sono da minha filha? Sabe, é um bebê que tá precisando de mim, vai passar, é uma fase. É lógico que se a gente tem alguém pra ficar uma noite ali para você conseguir dormir, isso revigora a gente, é muito bom. Mas a gente não pode resumir só aquilo, porque na nossa juventude a gente teve muito isso e a gente não reclamava, sabe? Você ia em festa, às vezes sábado, domingo, feriado, tinha vale folia 3 dias aí. E no outro dia trabalhar. E no dia trabalhar tranquilo, mas por que pro filho o peso é muito maior? Então, é isso que eu queria mostrar, sabe? Que a maternidade é boa, sim, é gostosa, pode ser leve, apesar, sempre tem o apesar de, tem para todo mundo, mas se olhar com outros olhos, a gente consegue levar de forma mais gostosa, assim. Ai, ótimo. Gente, foi muito bom, né? Muito. Vocês gostaram aqui do estúdio? Tá aqui Gabi, Fabrício, Marcos. Ai, obrigada. Foi muito bom e eu tô muito feliz da Gabi estar aqui. Eu lembro quando ano passado eu fui, a gente falou do podcast lá, né? O Juninho sempre brincando muito. E eu lembro que o Marcos até falou assim, um dia a gente vai gravar com a Gabi. Quem sabe a gente, quando a Luísa também crescer, a gente chama a Luísa, a Lara quebra isso aqui tudo e aparece, a Lívia sobe na mesa. Mas eu tô muito feliz que você tá aqui, Gabi, que você tá fazendo parte desse momento também da Colabore. Sempre torci pelo sucesso. A Gabi, gente, desde criança, ela sempre teve um brilho diferente. Quando ela chegou, eu lembro que... Ih, vou chorar. Eu lembro que a tia Luluca falou assim, Gabi sempre foi assim, né? Sempre foi uma menina diferente, uma menina iluminada. E é mesmo, gente, é mesmo. Desde criança, a fé dela sempre foi uma fé inabalável em tudo que ela fazia. E ela contou essas histórias da mãe dela, mas em muitas coisas a gente viu assim, Deus, sabe, Gabi? Na vida sentimental dela, a gente falava assim, não é possível, e as coisas davam certo, nossa, será? Ia lá e acontecia. A minha história com o Juninho foi muito de Deus, o nosso encontro, verdade. Assim, foi uma coisa que só Deus explica. Só Deus explica, e a gente tava lá naquele momento também, participando, lembro que o Juninho, né, era muito amigo da minha irmã, das meninas, e ele saía às vezes com a gente, nem namorava com você, e ele já enturmava com a gente, porque parecia que já fazia parte mesmo. E a Gabi, ela sempre foi essa pessoa que vocês veem na rede social, muito preocupada com o bem-estar mesmo das filhas, sempre falou que queria ser mãe, assim, todas as minhas amigas já são mães, mas ela sempre falava, meu sonho é ser mãe, meu sonho é ser mãe. Então, ela foi muito na contramão, né, daquilo que foi criado uma expectativa sobre você também, de profissional, enfim. E ela foi quebrando essas barreiras quando foi para os Estados Unidos também. Então, assim, Gabi, muito sucesso para você. Que 2025 seja ainda melhor, que você brilhe ainda mais. Amém. E que você traga muitos resultados para as pessoas através do seu trabalho, que você continue essa mulher forte, que me inspira como mãe. Que bom! Que 3 filhos não é fácil não, mas ela realmente
Você vê a Gabi sempre feliz, assim. E eu tô muito feliz que você tá aqui, Gabi. Nossa, gente, eu tô realizada. Eu sonhei. Tantas vezes eu acordava e sonhava com a minha chegada. Eu sonhava com isso que eu tô tendo aqui hoje, eu aqui, e as minhas filhas estão lá com a minha mãe, com a minha irmã, sendo bem cuidadas. Às vezes eu vejo a imagem. Meu pai brincando com as minhas filhas, empurrando um balanço, meu sogro empurrando elas no balanço, e eu falo, meu Deus, obrigada. É isso que eu pedi tanto em oração, e eu tô vendo aqui, ó, em material acontecendo, porque eu acho que a vida não é só o poder aquisitivo, não é só o que você pode comprar, a vida é muito mais o que você pode sentir, o que você pode ter de afeto das pessoas, sabe? Eu aprendi muito isso lá, porque lá eu conheci tantas pessoas que valorizam tanto mais o dólar, o financeiro, e pra mim aquilo não era nada. Eu só queria o amor da minha família perto de mim, para as minhas filhas. E hoje eu tenho isso, eu vejo que isso é tudo. E Deus eu tá vejo que eu não estava errada. E Deus tá te suprindo também no financeiro. Olha que perfeito. Uma coisa vem em consequência da outra. E eu só pensava no afeto, no amor, e Deus me supriu muito mais do que eu pedi. Ele tá cuidando de todo o resto. É verdade. Então, quando a gente confia, as pessoas falavam tanto, você é doida, não vai, você vai arrepender. E Deus, no meu íntimo com ele me dava a paz, a tranquilidade, falava, é como se você escutasse uma voz, vai filha, vai que eu tô cuidando de tudo. E eu vim e fui recebida de braços abertos, ele tá cuidando assim, até daquilo que eu nunca imaginei. Ele tá cuidando, Amém. Ele tá me surpreendendo. Amém. E que bom que eu confio nele, que bom que eu tenho essa fé, que eu sei que eu posso crer naquele que pode todas as coisas, porque o impossível para o homem, para ele, é impossível e ele faz. É verdade. 2025 é seu, tá bom? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Acredito que vocês tiraram todas as suas dúvidas, não precisam especular. A Gabi contou tudo pra gente. Continue aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, tem muito podcast aqui, muito aprendizado. Então, faça a sua inscrição, deixe seu comentário se você conhece a Gabi, as meninas, o Juninho, deixa aqui também a sua torcida por eles e encaminhe também para que outras pessoas assistam e conheçam a história da Gabi. É um prazer enorme estar aqui, gente. Estou lisonjeada com o convite. Eu nunca me imaginei no podcast, nunca morria de vergonha de falar assim. E quando eu assustei, já tá o quê? 1h30, Uma gente, hora aqui e meia. conversando, nem percebi. E tinha assunto pra lá. E não, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Eu não poderia estar em outro lugar, a não ser aqui com você. Eu acho lindo o seu trabalho, acompanho de longe, assisto tudo. Sou fã também da Colabore. Vejo tanto que tem garra para isso aqui dar certo e acontecer. E obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigado, Vale do Aço. Tô em casa, tô muito bem recebida, muito bem acolhida e muito feliz. Seja bem-vindo de volta. Obrigada. Pessoal, continue aqui conosco e não se esqueça que colaborar É evoluir.